que dizer de Obadias? Obadias é tão pequenininho que quase a gente não acha, né? Obadias e Naum, a gente não acha eles por ali. Se a gente não prestar atenção, é como aquela cidadezinha pequena que a gente passa rápido, quando vê já acabou. Mas Obadias tem uma mensagem muito interessante e ele trata de um assunto bastante curioso. Obadias ele não fala exatamente para Israel, mas para um parente próximo de Israel, que é o povo dos Edomitas, descendentes de Esaú. Então vamos primeiro analisar aqui o pano de fundo histórico de Obadias. Bom, o que acontece no pano de fundo histórico é que Israel é invadido por algum inimigo e os Edomitas, que são lá os parentes próximos, mas que nunca se deram bem, né? Desde o tempo de Jacó e Esaú, eles nunca se deram bem. Os Edomitas, que eram um povo muito arrogante, muito orgulhoso, começaram a zombar, tirar um barato, né? Se aproveitar e dizer bem feito do que estava acontecendo. Então, para a gente poder posicionar o momento histórico de Obadias, a gente precisa tentar descobrir qual é a invasão, porque houve várias invasões a Jerusalém. Provavelmente é a mais antiga delas a qual ele se refere. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então, essas 4 invasões, uma delas foi do Egito, no tempo de Roboão, a outra foi dos filisteus e árabes, no tempo de Jeroão II, talvez tenha sido essa aí, e portanto ele seria dos profetas menores o mais antigo de todos, e até dos outros também. Houve uma outra invasão do Reino do Norte no reinado de Amazias e a queda da Babilônia, quando Jeoaquim era o rei. Mas provavelmente essa invasão da qual Obadias trata é essa segunda aí, por volta do ano de 841 a.C. E aí o que acontece? O Obadias ele faz uma reprimenda aos edomitas, que a gente já citou, né, os descendentes aí de Esaú, porque eles zombaram, desprezaram Israel. Quem eram os edomitas? Os edomitas, esses descendentes de Esaú, eles se tornaram um povo guerreiro muito forte. Eles se fixaram ali nas montanhas próximas ao Mar Vermelho e eles desenvolveram uma cidade encravada nas pedras. É uma das maravilhas do mundo antigo, inclusive. É um local de visitação muito interessante. Vou colocar algumas imagens aqui para você ter ideia. E se você tiver uma oportunidade de ir visitar, esse é um lugar que eu gostaria de ir, né? Me parece um lugar bastante impressionante, assim. Uma cidade toda esculpida na rocha. E por causa disso, eles se achavam, assim, inexpugnáveis. Eles achavam que era impossível invadir a sua cidade, porque ela é totalmente encravada na rocha e a pessoa não tinha como entrar, o exército não tinha como entrar. Mas Deus acabou por dizer para eles: vocês estão confiados demais na sua arrogância. E é justamente assim que nós vamos chamar, então, o Obadias, né? Obadias é o profeta que mostra como é que Deus trata as pessoas orgulhosas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a divisão do livro, né? Embora um livrozinho pequeno, mas dá para fazer 3 divisões aí. Então, Obadias, como Deus lida com os orgulhosos. Nos primeiros versículos 1 a 7, nós vamos ver a arrogância de Edom. Nos versículos 8 a 14, a zombaria de Edom. E nos versículos 15 a 21, o julgamento de Edom. Né? E é bem interessante a gente ler esse texto, é bem rápido, e você observar que essa profecia que Deus deu a eles por meio de Obadias: olha, vocês estão achando que vocês estão no direito de zombar do seu irmão Israel por causa da invasão? Eu vou dizer para vocês, vocês serão invadidos, e eu vou derrubar vocês aí que nem se derruba um ninho de uma águia que fez o seu ninho lá no penhasco, né? E de fato os edomitas hoje são um povo extinto, eles não existem mais, eles foram realmente invadidos lá, e aquela profecia se cumpriu de uma maneira impressionante e detalhada como está lá, embora parecia absurdo naquele momento, né? Eles devem ter zombado muito de Obadias quando receberam essa mensagem, mas aquilo se cumpriu. Deus não admite os arrogantes, ele não admite aqueles que se autossustentam ou que se autodefendem, né? Deus é que está no controle, e o livro de Obadias ensina muito sobre isso. Também o livro de Obadias fala muito sobre as diferenças entre irmãos, né? Os irmãos não podem ficar brigando e devem resolver suas diferenças, né? Eu ia falar, corre lá para ler o livro de Obadias, mas não corre muito, senão já acaba, porque é bem curtinho. Se você nunca leu a Bíblia inteira, eu tenho quase certeza que você nunca leu o livro de Obadias, nem sabia que tinha essa história lá. Mas vai ser legal também você ter esse livro para ler e conhecer.